A pectina, enquanto composto químico, foi descoberta em 1790 por Vauquelin. Em 1825, Braconot foi o primeiro a caracterizá-la como composto das frutas responsável pela formação do gel e sugerir o nome pectina, proveniente do grego, que significa espesso. As pectinas consistem em complexos de polissacarídeos e oligosacarídeos estruturais, presentes em vários tecidos vegetais, as quais fazem parte de uma variada classe de substâncias denominadas pectínicas. A pectina localiza-se nos espaços intercelulares e lamelas centrais dos tecidos vegetais. Em tecidos mais jovens, especialmente das frutas, essas substâncias são formadas em grande quantidade, constituindo-se muitas vezes em canais amplos que separam as células. As matérias-primas mais importantes para a extração comercial de pectina constituem-se da polpa de maçã e cascas de frutas cítricas, que são subprodutos da indústria de sucos, as quais dão origem a pectinas de alto grau de metoxilação. Aqui a gente consegue enxergar as substâncias pépticas em uma parede celular vegetal. O esqueleto péptico é primariamente um polímero de ácido galacturônico, ligado em alfa-1,4 com grande grau variável de grupos carboxilas metilesterificadas. A pectina deve ser constituída de, no mínimo, 65% de ácido galacturônico. Os grupos metilas são esterificados, ligados ao grupo carboxila da molécula. Aqui a gente consegue enxergar o ácido galacturônico na sua forma normal. E aí depois nós temos o ácido galacturônico metoxilado. Então, alguns dos carboxilas da pectina estão metilados e alguns estão na forma livre. A classificação é em função do grau de metoxilação. Pectinas com mais de 50% de metoxila são pectinas com alto teor de metoxilas e menos de 50% de metoxila são pectinas com maior teor de metoxilas. Aqui a gente mostra bagaço da maçã, casca de laranja, polpa de limão e a casca de maracujá, que está entrando como uma fonte de pectina para a indústria. As pectinas de uso comercial podem ser obtidas na forma líquida ou sólida. O método usual para obtenção de pectina consiste na extração com a solução aquosa ácida, com pH de 3 a 4. No entanto, diversos outros procedimentos têm sido propostos, como os solventes orgânicos inertes, neutros e miscíveis em água, em temperaturas moderadas. Tratamento prévio com solução de íons cálcio e posterior extração com solução de ácido oxálico. Extração com uso de meio alcalino e um agente sequestrante, seguida de aquecimento, ou ainda através do uso de micro-organismos que liberam enzimas capazes de extrair a pectina sem degradá-la. A pectina é um alcaloide, então ela pode ser dissolvida em água precipitada, seca e dissolvida sem alteração de suas propriedades físicas. Voltando a falar sobre metoxilação, o grau de metoxilação influencia a solubilidade, a gelificação e a temperatura de gelificação. O mecanismo de gelificação é controlado pelos seguintes parâmetros: a temperatura, outros solutos, íons cálcio e a qualidade da pectina. Quanto à qualidade, ela é dividida com um grau alto,
metoxilação, mais da metade dos grupos carboxila na forma de éster metílico em um grau baixo, né, low, menos da metade dos grupos carboxila na forma de éster metílico. Aqui a gente mostra como o grau de esterificação vai influenciar na velocidade da formação de gel. Quando a gente tem mais que 70% de esterificação, a formação de gel é rápida, pH baixo. Quando a gente tem um grau menor, com a linha do meio aqui, a formação de gel é lenta, apesar do pH também ser baixo. E quando a gente tem um grau muito baixo de esterificação, mas a gente tem a presença de um bivalente, a formação de gel é rápida. A pectina, com alto grau de metilação, tem um mecanismo de alificação que depende do pH baixo, entre 2,8 e 3,5, e da presença da sacarose em alta concentração, mais de 65%. Nisso acontece que os grupos carboxilato totalmente hidratados e carregados são convertidos em grupos não carregados e levemente hidratados. A razão disso acontecer é que o açúcar compete com as moléculas de pectina pelas moléculas de água, reduzindo a hidratação das cadeias e permitindo a interação entre elas. Aqui a gente consegue enxergar melhor como é que o ácido vai protonar o grupo carboxílico e como ocorre a desidratação da micela de pectina pelo açúcar. O mecanismo da pectina com baixa metoxilação é um pouco diferente. Ele vai formar gel estável na ausência dos açúcares. Para isso, ele vai requerer a presença de íons bivalentes, no caso o cálcio, formando ligações cruzadas. Isso torna possível produzir produtos de baixa caloria dietéticos com pectina. Ela é menos sensível ao pH, a faixa ali vai até os 6,5, e a adição de 10 a 20% de sacarose vai tornar o gel um pouco mais resistente, apesar de se seja possível fazer sem açúcar. Aqui dá para ver como é pequena a faixa em que é possível fazer a geleia funcionar com a pectina. Essa tabela aqui mostra uma relação da quantidade entre pectina e ácido que cada fruta contém naturalmente. As pectinas são usadas para dar textura a doces de frutas, produtos de confeitaria, doces, indústria láctea, indústria de bebidas, comestíveis finos e sucos de frutas, principalmente devido à sua capacidade de formar géis.